O quociente intelectual ele tem um determinado alcance, não é uma coisa que fala do funcionamento da pessoa como um todo. Ainda tem países em que a pesquisa em superdotação ela se resume ou se foca quase que exclusivamente, para não dizer exclusivamente, no lado cognitivo, em especial no QI. E como que você enxerga isso, né? Esses lugares em que a pesquisa vai se focar no cognitivo, na superdotação através do QI. Bom, eu penso que a primeira coisa para a gente olhar disso é pensar como que isso surgiu e onde é que nós estamos hoje, né? Então, são dois pontos de referência distintos. Porque, historicamente, como que a superdotação se constitui como um fenômeno científico, né? Então, nesse sentido, um ponto de referência é justamente a delimitação a partir do quociente intelectual. Então, nesse sentido, né, a compreensão da superdotação mais circunscrita ao âmbito intelectual e mais especificamente a partir da psicometria, que é uma área, né, de estudo dentro da psicologia, que é justamente o que permitiu, vamos dizer assim, que os estudos sobre superdotação começassem a ganhar um teor científico no sentido de ciência também, que a gente conhece hoje, né? É claro que a superdotação ela é um fenômeno que provavelmente existe há muito tempo e só que cientificamente é bem mais recente. Então, olhar para a superdotação como um desempenho intelectual que é alcançável, né, em testes de mensuram, né, que são testes psicométricos. Esse recorte, porque é um recorte, esse recorte permitiu que avanços importantes fossem feitos dentro do que a gente está chamando de superdotação. Isso trouxe uma legitimação científica para isso que nós estamos falando aqui. Então, esse é um ponto de partida de uma época diferente da nossa. E agora, então, o outro ponto disso, que eu acho que é de onde vem também emergindo cada vez mais, né, os debates sobre justamente esse ponto de partida. Será que ele ainda nos atende, né? Atende às nossas necessidades? Então, parece que não, porque a gente agora evoluiu ao longo do tempo, né? Cientificamente, inclusive, em termos de teorias e tudo mais. Então, reduzir, né, a superdotação apenas ao desempenho intelectual e mensurável, por exemplo, por um único instrumento, parece que realmente não nos cabe mais, né? Não faz mais sentido na nossa época aquilo que antes fez sentido, né? E hoje parece que não mais. E por que que não faz sentido? Porque a gente tem algumas perdas, né? Falando do nosso ponto de partida hoje, a gente tem algumas perdas se a gente continuar reproduzindo isso que foi desse ponto de partida que eu mencionei, que foi inicial. Reproduzindo só isso, né? Eu me refiro. Uma delas é a própria complexidade do funcionamento psíquico de uma pessoa neurodivergente, né? Aqui especificamente superdotada. Se a gente ficar somente focado no quociente intelectual, o quociente intelectual ele tem um determinado alcance, não é uma coisa que fala do funcionamento da pessoa como um todo. Na verdade, nenhum instrumento vai abranger, né, o funcionamento como um todo de uma pessoa superdotada. E então o quociente intelectual ele está relacionado a processos cognitivos específicos, como, por exemplo, o raciocínio lógico, a memória de trabalho, a velocidade de processamento das informações, a linguagem, né? E assim por diante. Tem vários outros aspectos do funcionamento, né? Que envolve aqui o que a gente está chamando de quociente intelectual. Mas é somente isso. A gente não vai, o quociente intelectual ele não vai abranger outras coisas, né? E nem tem que abranger também. Aqui justamente a gente estuda as coisas por partes e para poder aprofundá-las. Então, a complexidade desse funcionamento psíquico acaba ficando de lado se a gente focar somente no quociente intelectual. E o mesmo eu digo para qualquer outra coisa. Se a gente focar somente na criatividade, por exemplo, também a gente vai ter uma perda dessa complexidade. Outra coisa também é que a gente deixa de lado, se focar somente naquilo que foi inicialmente delimitado, associado, né? Quociente intelectual muito superior igual a superdotação, né? Essa associação que foi
unívoca, né? Somente essas duas coisas. A gente também perde compreender o desenvolvimento como um processo. Porque hoje eu vejo que nós, né, enquanto profissionais, nós, enquanto cientistas, muitos, né, de nós estamos focados mais no processo do desenvolvimento. Então, nós estamos partindo de um outro ponto, diferente do anterior, tá? Então, essa ênfase muito, se ela for dada muito exclusivamente como um produto, né? Como se o score que a pessoa alcança naquele momento, naquele recorte da vida dela, dissesse tudo sobre ela. E não, então hoje nós tendemos, eu diria, a focar muito mais no âmbito do desenvolvimento. Então a gente está tendo aqui um contraponto, né? Porque de um lado a gente vai ter profissionais que ainda vêm defendendo muito o QI como definidor de superdotação e outros profissionais que já estão olhando muito mais para o desenvolvimento. Então a gente acaba tendo duas perspectivas distintas perante a mesma coisa. E a questão também da redução do QI, né? Ao QI, aliás, tem também um aspecto que acaba talvez caindo numa questão meio meritocrática e meio produtivista, né? Acho que a gente tem que também ter esse cuidado. Como se a superdotação ela fosse uma grande vantagem, né? Como ser uma pessoa superdotada é ser uma pessoa melhor que os outros, ou só por ser mais inteligente que os outros, né? Focado só no desempenho e como se essa pessoa também tivesse que produzir muito porque é muito inteligente. Então, a gente também, se a gente foca muito no quociente intelectual, pode gerar essas interpretações equivocadas, porque não tem absolutamente nada de meritocracia, ser uma pessoa superdotada, e também muito distante da ideia de produtivismo, né? De que a pessoa superdotada, por ser superdotada, então tem que produzir alguma coisa de destaque, né? E muitas vezes isso faz até com que haja muitos equívocos nos processos avaliativos, esperando essa alta produtividade, né? Até hoje, muitas pessoas mais leigas, né, elas querem saber qual é a produção dessa pessoa, e se ela não produz nada de significativo ou de muito expressivo, então vem a dúvida, né? Mas se é superdotado, mas não produz. Então, acho que aqui essa associação de QI muito superior, superdotação, produtividade pode gerar muitos equívocos nesse processo todo, né? E muitos, não só equívocos, mas muitas consequências negativas também para a vida das pessoas. E aqui também outro ponto que eu vejo que é bem importante, né? Se a gente dá muita ênfase para aquilo que pode ser medido, mensurável, a gente corre o risco de desconsiderar outras formas, outros modelos, né? E a superdotação pode deixar de ser compreendida como uma intersecção entre vários fenômenos que constituem o ser humano, como, por exemplo, o seu potencial, a sua personalidade, né, a sua singularidade de funcionamento, porque as pessoas superdotadas não são iguais entre si, existem singularidades de funcionamento, o próprio impacto do ambiente social sobre tudo isso. Então, ou seja, se a gente focar demais só naquilo que pode ser medido, isso também pode gerar a consequência de desconsiderar outros fatores que são muito relevantes no desenvolvimento. Por isso aqui eu delimito bem qual é o ponto de partida que nós estamos pensando. Um ponto de partida lá, mais inicial, que teve uma outra época, né? Esteve em outro momento da ciência, inclusive, e hoje, que a gente já caminhou aí por mais de um século e temos aí muito mais conhecimento a se considerar, né? Então, eu diria que se a gente focar demais no QI, a gente troca a pessoa pelo número, né? Então, a pessoa passa a ser um número, 120 de QI, 130 de QI, 150 de QI, em vez de ser uma pessoa. Então, eu acho que dá pra gente pensar, sabe, sobre isso a partir disso tudo. Bem, a Patrícia aí já desmitificando um monte de coisa de superdotação. Muita coisa por aqui. já começa por aí, ela já vai direto lá na desmitificação sobre a superdotação.